Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Volta para o Futuro, com o apoio da Basso Straps. E a gente está hoje aqui com a Laura Xadec, que vai falar um pouco da sua trajetória, vai contar um pouco de tudo que ela já viveu aí. Ela já está veterana de estrada aí, muito nova, mas também ela começou muito cedo. Eu gostaria também de dizer, Laurinha, que você já ganhou uma correia da Basso Straps. É só tu entrar no site da Basso lá e escolher que a gente te entrega, tá? Amei o presente, Mandar um abraço obrigada. aqui para os pais da Laura, a Tati e o Thiago, que são meus amigos. Pelo menos a gente se reúne uma vez por ano aí para comer um hambúrguer, né? E Maravilhoso, aí, inclusive. seja bem-vinda, Laurinha, ao De Volta para o Futuro. Ai, muito obrigada, obrigada pelo convite. Estamos aqui em família. Estou muito feliz de ter esse espaço para poder falar da minha carreira. Nós, artistas independentes, é sempre muito importante poder falar do nosso trabalho, mostrar para mais pessoas. Então, hoje eu espero que seja uma entrevista que a gente fale de música e fale de tudo que leva à música, que é o mais importante. Show. Bom, eu vou dar uns dados aqui primeiro da Laura. Ela tem 3 músicas em novelas, mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 350 milhões de plays nas plataformas de música, 22 anos, 11 anos de carreira já, fez show no palco do TikTok no Rock in Rio, e a versão dela de Meiga Abusada da Anitta já passou de 35 milhões de plays nas plataformas digitais. Conta um pouco pra nós, né, Laura? Teu interesse aí começou lá por 5 anos de idade, é isso? Eu sempre falei 5 anos, minha mãe disse recentemente que eu tinha 6, que foi em 2009 quando o Michael Jackson faleceu. A minha família sempre foi muito fã, e quando ocorreu, a gente acabou assistindo muitos memoriais, vendo vários shows, e foi ali que eu comecei a ter esse interesse pela música. Com os meus 6 anos, eu tive a audácia de querer ser o Michael Jackson, então eu comecei a a cantar, a tentar seguir essa carreira. Ah, você foi ginasta também, né, por 2 a 3 anos, né, Laura? Sim, e é uma história bem engraçada, porque eu conheci a música quando eu tinha 6 anos, mas meus pais me colocaram na ginástica olímpica mais como uma forma de atividade extracurricular para eu gastar energia, me desenvolver, enfim, eu era uma criança. E eu comecei a pegar gosto, comecei a me ver competindo, eu queria participar das Olimpíadas, era um sonho nessa época. E a gente fez até um campeonato, acho que estadual, municipal, não me lembro, onde a gente ocorreu no Grêmio Náutico. Ocorreu no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. E aí o Uhum. Molheira me viu, eu fiquei 2 semanas em Porto Alegre fazendo teste para conseguir treinar no Grêmio Náutico União. A ideia era me preparar para as Olimpíadas de 2016. Passei no teste, só que nessa época a gente morava em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e não tinha como bancar 2 casas. Então Uhum. eu voltei para Farroupilha, o lugar onde eu treinava, ele era mais, brincadeira do que de fato para profissionalizar Uhum. atletas. Então eu me desencantei, porque eu não conseguia fazer, eh, os exercícios, os movimentos, porque se eu errasse eu ia me machucar, porque não tinha todo o equipamento necessário. Então eu acabei meio que enjoando, sabe, não foi do jeito que eu queria, eu não podia fazer muita coisa, vi que eu não ia poder crescer ali dentro e larguei a ginástica, até que o maestro do coral da cidade foi na minha escola recrutar crianças que gostavam de cantar. Então eu sempre brinco que parece muito destino, sabe, foi um sonho por outro, não deu aqui, Uhum. então, ressuscitou algo que eu já gostava muito. Entendi. E você já fazia aulas de piano antes do maestro te convidar? Aulas de piano, de inglês, Não. ou foi depois? Tudo foi depois. O que que aconteceu? Depois que eu entrei no coral, eh, a gente tinha dentro do coral aula de musicalização infantil, eh, todos os ensaios, eu evolui muito, porque a gente cantava acho que em 5 línguas no coral, Uhum. era algo bem completo, a gente dançava também. E aí, nisso eu continuava sendo apaixonada pelo Michael Jackson, e aí eu lembro que meu pai falou: "Olha, você quer cantar em inglês? Você vai cantar em inglês, mas você tem que entender o que você tá falando pra interpretar melhor, enfim, saber o que você canta, né, acho que é importante". E Sim. aí eu E a entrei pra aula de inglês. e E aí, com toda essa preparação, tu já fez um show com 10 anos, aos 10 o anos, né, o meu primeiro show 12 foi de com 6 de 2014. eu tinha 11, tinha acabado de fazer 11 anos, e
nesse meu primeiro show, que foi em Farroupilha, a gente considera o início da minha carreira. Uhum. E o setlist Pearl Jam, Alanis, só rock dos bons. Uhum, e Com muita Demi certeza o Lovato. Thiago influenciou esse setlist aí. Ah, eu acho que a família, o nosso ambiente nos condiciona muito, né, então, o meu pai e meu irmão sempre gostaram, meu tio também sempre gostaram muito de rock, então não tinha como eu escapar totalmente, eu acabei gostando também. Bom, Laura, mas aí então, aos 12 anos, você já foi, fazer o The Voice Kids. Você morava em Santo Ângelo, né? Uhum. E apesar de todo o preparo que você teve, ninguém está preparado para enfrentar câmeras, adversários, pessoas famosas. E como é que foi essa experiência? Eh, Foi bem desafiadora, na verdade. Eu sempre consegui ter uma postura muito profissional desde muito jovem, então, embora tudo que eu tivesse sentindo de estar vendo os meus ídolos ao vivo pela primeira vez, de estar na Globo, que é o sonho de todo mundo, vendo a produção, a equipe, tendo uma equipe para nos acolher Uhum. enorme, eu não ignorava isso que eu sentia, mas eu guardava para sentir em outro momento, para conseguir entregar meu melhor no que eu fui fazer ali, que era cantar. Uhum. Então, foi uma experiência maravilhosa, não tinha clima de competição, não era nem um pouco hostil o ambiente, e a gente torcia muito um pelos outros, né, as crianças entre si, e a equipe de produtores eu tenho contato com alguns até hoje, porque realmente eles gostavam do que estavam fazendo e sentiam carinho, e a gente acabou, enfim, se aproximando e podendo dividir essas memórias. Mas teve uns perrengues, né? Como é que antes ali vocês se inscreveram, mas foi um e-mail Ah, errado, sim. né? Conta essa história para nós, que isso aí é engraçado. Cara, o e-mail errado do The Voice Kids, essa história realmente, o que que aconteceu? Eu sempre quis participar do The Voice, na época, até então, não tinha o The Voice Kids, e eu lembro que eu estava na escola e quando eu voltei minha mãe falou: "Olha, a Fátima Bernardes anunciou que vai ter o The Voice Kids e eu já te inscrevi, é só você gravar o vídeo pra gente terminar o formulário e enviar". Uhum. Não tive nenhum amigo de dentro, eu realmente fiz o processo como todas as crianças, e no ano em que eu participei, 1.400.000 crianças se inscreveram, então eu acho Puxa que eu vida. tive muita sorte, acima de tudo, de assistirem meu vídeo e Uhum. gostarem. Mas, enfim, na hora de preencher, quando minha mãe estava colocando ali o telefone, e-mail, nome para contato, ela acabou errando o e-mail dela, que era o principal me era o principal Meio de mecanismo contato. de o meio de contato para comunicar Uhum, sobre se eu tinha passado ou não no The Voice, uhum, nas primeiras seletivas. E aí, enfim, eles ficaram de dar a resposta, não me lembro, acho que até agosto, e acabaram dando a resposta só em novembro, a gente achou que nem mais ia acontecer, só uhum. que no último dia, para escolher repertório e tudo mais, uma produtora da Globo ligou para minha mãe, porque o número ela acertou, graças a Deus. E aí "Olha, a Laura não está interessada em participar, a gente gostou muito do perfil dela e a gente queria que ela entrasse para o programa". E aí minha mãe falou assim: "Como assim? Hoje é o último dia que vocês precisam definir o setlist para nos encaminhar, né". E Aham, aí a gente: "Quê? Como assim? Que e-mail?". Aí a gente descobriu que o e-mail, ao invés dela ter colocado Tati, ela colocou Tai, ela esqueceu de um T. aham. E aí, por sorte, ligaram pra gente e a gente conseguiu descobrir que estava com uma falha nessa comunicação, mas deu tudo certo no final. Ah, que bom, né, foi, que bom que eles ligaram, né, novamente, né. Mas e Sim, aí, Laura, você foi finalista, né, do The Voice, né. semi, quase. Eu cantei na final, mas eu não estava Ah, participando mais. tá, não me lembro. Mas, e a decepção também foi enorme. Mas no final das contas, Laurinha, eu acho que desse The Voice Kids, esse primeiro, eu acho que você foi a grande vencedora, né, porque você foi a que ficou, você que montou uma trajetória, né, não sei se os outros chegaram a ter depois, assim, fizeram alguma coisa, seguiram adiante na carreira, Ai, nem muito o obrigada por me considerar a vencedora da não, eu acho edição. que você foi a grande vencedora, para você Ai, ver, assim, ó, às vezes não é a pessoa que ganha, mas quem realmente é o artista. Eu acho que o menino que ganhou mesmo, ele também não ele obrigada, desistiu amiga. depois, parece, né.
Não, o Wagner ele continua cantando, ele tá no sertanejo agora, tem outra vertente. E na mentira, no The Voice ele também estava, né, que eu conheço ele já desde essa época, eu vi ele no sertanejo, depois para o sertanejo mais pop, agora ele tá num sertanejo mais comercial de novo. Mas, enfim, foram poucas crianças, na verdade, que conseguiram seguir, porque eu entendo que eu tenho um privilégio muito grande de ter o apoio da minha família, de Sim, mais do que eles acreditarem em mim, eles trabalharem junto comigo pra gente conseguir viabilizar essa carreira, porque a carreira na música é uma coisa muito difícil, frustrante, solitária, a gente acaba, levando várias bolas nas costas, é muito e perrengue, se vo né. é, é demais. E as pessoas, elas só veem a parte legal, a parte que sai da bolha, o que dá certo, Sim, mas é. antes disso é um trabalho muito árduo. Então várias Uhum, das crianças que tinham muito talento dentro do programa não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de poder esperar, sabe, o uhum. momento de estudar cada vez mais, e eu acredito muito que o que é meu tá guardado, a hora que tem que Claro. acontecer, vai acontecer. Então, eu tenho esse privilégio de poder não precisar, trabalhar em outra coisa, e eu acho que isso é o que me garante poder sonhar meu sonho. Sim. Laura, e depois então que você teve, acabou The Voice Kids, você pensou que tinha acabado o sonho, mas não era bem assim. Você logo depois já entrou para BFF Girls, né? É isso, Uhum. né? Acho que você ficou uns 3 anos lá, né, no Então, projeto? acho que com negociação e tudo mais, chegou perto dos 3 anos. Logo que eu saí do The Voice Kids, essa história engraçada, a gente tem uma salinha, eh, é uma salinha meio de apoio emocional, onde tem psicóloga, tem desenho, tem TV. Eu lembro que tinha pipoca e várias barras de chocolate. E aí eu estava triste, a gente não ia ficar muito tempo ali, eu peguei 3 barras de chocolate, e aí saí comendo, chorando, assim, pelo Projac, pra ir pra casa. E aí o diretor geral da Globo, musical, me abordou e falou assim: "Ah, você gostaria de regravar uma música da Demi Lovato pra Malhação?" E aí eu com a boca cheia de chocolate falei: "Quero muito!" Eu estava bem emocionada e tal. Mas enfim, agora falando sobre a banda, que você trouxe o assunto, a banda, as meninas também participaram da primeira edição do The Voice Kids. A Bia era Uhum. por acaso do mesmo time que eu, e no final acabou entrando a Júlia também, que foi do time, acho que da Ivete. E esse projeto veio, na verdade, do grande idealizador, que era o empresário da banda, que ele já tinha esse projeto antes, e juntou as 3 meninas, no BFF. O nome já existia e tudo mais, inclusive no início era até BFF Kids, por conta do Uhum. The Voice, mas aí depois a gente acabou mudando. E a banda foi um projeto que a gente ficou acho que 2 anos, 1 ano negociando, 1 ano na rua, e, cara, eu considero o projeto um sucesso absoluto ali. No tempo em que eu estive nele, acho que tudo que a gente tinha de meta, a gente alcançou. Meu Crush, que é a música que eu escrevi, inclusive pra alguém de Santo Ângelo, que era o meu crush na época, acho que todo Uhum. mundo que é da minha idade sabe quem é, engraçado. É uma música que até hoje toca muito, já tá com mais de 240 milhões de plays, e até hoje viraliza em TikTok, em outras redes que enfim, foram se reciclando, né. Eu acho que vocês tinham contado uma vez que alguém tinha gravado no México também? Tinha uma Ah, versão? a gente refez não, a gente gravou uma versão em espanhol de Meu Crush, que chama Me Crush, pra, enfim, entrar na América Latina. Ó, a gente tá aqui com os dados em tempo real, tá com quantos milhões? O videoclipe oficial de Meu Crush no YouTube tá com 179 milhões de views agora. Credo, é um absurdo, é muita É. coisa. E deixa eu te perguntar assim, o vídeo também toda a produção da gravação do Meu Crush tá muito legal, no colégio ali, e ela tem tudo a ver com a música, e ficou bem colorido, olha, com certeza isso aí marcou toda essa geração aí que te acompanha. Ah, com certeza, eu fico muito feliz que as pessoas até hoje têm um carinho enorme por Meu Crush, as pessoas que foram impactadas por essa música na época, continuam me acompanhando, então é legal E elas você verem meu canta ela crescimento, ainda nos mas eu shows? também não, não canto mais. Você não canta mais? Ah, Não. teria que fazer, é muito legal. Bom, e aí depois da BFF Girls, você ficou 1 ano na Sony, né, e aí depois virou independente. Como é que foi trabalhar com uma gravadora?
Ah, gravadora, enquanto estava na banda eu também estava com a Sony, e aí depois quando eu saí da banda eles tinham preferência no contrato, então a gente fechou com eles. E gravadora é a estrutura de sonho, sabe, o seu único trabalho é fazer música, que o resto de marketing, videoclipe, eles que planejam tudo, então, é muito mais confortável estar numa gravadora, a Uhum. gente tem entrada em lugares que, sendo um artista independente, é muito difícil, e eu acho que é um grande facilitador da sua mensagem chegar em mais pessoas, tá dentro de uma gravadora. Entendi. E também o independente é muito mais difícil, né? É, o independente é fazer tudo que uma gravadora faz, só que ao invés de você ter um monte de funcionários qualificados que são muito bom em mídia digital, em music business, enfim, todas as partes do processo, você tem que fazer sozinho. Então a gente brinca que artista independente, a gente acaba sabendo tirar foto, gravar vídeo, editar cor de vídeo, enfim, Uhum. pensar em planejamento de marketing, estratégia de lançamento, e é uma grande escola, a gente aprende muito na dor, apesar, Sim, eu acredito. dos Você ensinamentos. bate a falta e corre para cabecear na área, Exatamente, isso é o artista independente. viu? E aí tem mais assim, ó, bom, só para dar uma um pequeno assim, ó, do que é feito pelo artista independente, entre 2020 e 2021, vocês gravaram 14 vídeos. A gente fez muitas músicas, a gente estava, foi época de pandemia também, então muita gente estava testando. Eu acho que o mundo entrou num estágio de consumir a arte de uma maneira mais crua, sabe, sem ter toda aquela hiperprodução de Uhum, videoclipes que, enfim, começou com o Michael Jackson, quando começou a transformar os clipes dele em grandes curtas, uhum, mas as pessoas elas estavam procurando o real. E nessa busca das pessoas, a gente foi testando várias vertentes do pop, então um pop mais R&B, pop leve, até chegar no pop rock, saindo da uhum. pandemia. E também eu acho que a própria Demi Lovato também ela tá, uma coisa mais rock, né, rock pesado. Eu assisti a última vez que ela teve, e era bem inclusive a banda acho que era toda formada por mulheres, né, e estava Uhum. muito legal, um som bem diferente, bem pesado. A Demi, eu sempre fui muito fã dela, eu acompanhei toda a trajetória dela desde a Disney até ela sair, e nesse álbum a Demi ela voltou para as raízes dela, né, porque o primeiro álbum de estúdio dela, acho que o segundo também, ele já era um pouquinho pop rock com um rock um pouquinho mais pesado, então a gente pôde ter também esse lado da Demi super roqueira, com um som super pesado. Uhum. Bom, e o show, Laurinha, como é que é? É só as tuas autorais ou ainda rola algum cover, um Pearl Jam, um Alanis? A gente sempre coloca cover no meio, porque acima de tudo eu quero ouvir todo mundo cantando aquelas músicas que já significaram tanto na nossa Uhum. vida, na nossa história. Então, eu gosto muito de trazer as minhas referências musicais dentro dos covers, porque eu acho que ajuda a me colocar numa prateleira, mostrar que público que eu quero atingir, quais sons que eu me identifico, sabe. Mas, enfim, o cover eu acho que é um momento do show que é pra jogar a galera pra cima, é todo mundo canta junto e aproveitar. E mostrar um pouco das tuas influências também, né, porque geralmente o Sempre, o artista vai cantar uma música que ele tem uma influência, que ele gosta, né. sim. E me diz uma coisa, Laurinha, esses dias a gente bateu um papo com o Esteban Tavares, e o Esteban, de uma desilusão ele faz um disco. Como é que rola? Coração quebrado e desilusões, faz música boa? Sempre. Eu acho que pra gente que é cantor e compositor, eh, eu acho que a forma mais natural que eu tenho pra me expressar é através da música. Então, todas as vezes que eu tô sentindo alguma coisa, é muito difícil a gente colocar nome nas coisas, principalmente quando é muito recente. Então, a música sempre foi um caminho de eu me achar, de eu conseguir escrever algo, me olhar de fora e conseguir analisar essa situação pra poder, enfim, tomar melhores decisões ou simplesmente me entender. É um aprendizado, né, tu vai, né, e geralmente fica mais autêntico, né. O artista ele Sim. canta o que ele passa, né. E, bom, então agora, assim, ó, essa tua a tua carreira carreira musical e de mídia social,
hoje em dia acho que caminha junto, né, Laura? Hoje em dia o É. artista, né, ainda mais o independente, tem que estar nas 2, né. Não tem Tem como que estar construir em 20. não tem como construir uma carreira musical sem fazer a rede social, né. Explica para o Uhum. pessoal aí que tem banda aí que vão ter que começar a cuidar disso aí também, né. Porque É. a gente vê o teu esforço, você está sempre gravando, eu sigo você lá, sempre tem material no Insta, no YouTube. Co Então, eu acho que rede social hoje em dia virou catálogo, feliz ou infelizmente. Eu acho que o sonho de qualquer artista seria, sumir por 4 anos e a cada hiato lançar um álbum onde todo mundo fosse consumir. Só Uhum, que a vida, ela é muito mais do que a gente quer e do cenário ideal, então, as pessoas hoje em dia, por ter muita gente, a gente precisa guardar o nosso lugar, né. A gente uhum, precisa ser lembrado, a gente precisa bater na tecla de que a gente existe. Então, mesmo eu postando constantemente, frequentemente, até hoje, quando algum vídeo meu viraliza de novo, sai da bolha, tem gente que comenta: "Caraca, eu não sabia que ela estava viva". Porque as pessoas que não nos acompanham, elas não conseguem, acompanhar o nosso crescimento, tanto musical, uhum. quanto pessoal. Então, para todo mundo que trabalha com música e quer ter uma carreira disso, é um mal muito necessário, porque a gente tem que vender a nossa música e as redes sociais hoje em dia são a maior vitrine. Não, mas e também você não fica dependente de aparecer num canal de TV, para eles te darem um espaço, porque você acaba criando o teu próprio espaço, né. E É. você não acha que melhorou? Porque, assim, eu tive banda, uma geração passada, e a gente, qualquer coisa era vinculado à TV, se não aparecesse na TV, você não ia para frente. Então agora você tem essa oportunidade de criar teu próprio conteúdo, você tem os teus próprios seguidores, né, e você não acha isso que ficou melhor? Ah, ficou bem mais democrático, né, porque antes, Uhum, os artistas eu vejo muito pelos que os meus pais me falavam, mas, os artistas antes eles eram a pessoa do ano escolhida pela gravadora, onde ia aparecer em todos os programas de TV, ia fazer turnê, ia aparecer em todas as rádios, trabalhar a imagem, e o público acabava sendo meio refém de consumir só o que o mercado apresentava, porque não tinha uhum, tanto essa iniciativa que as pessoas podem ter hoje na rede social e descobrir novos artistas. Então, é muito bom o fato da gente poder se vender, por mais que seja difícil, cansativo, além uhum. de fazer música, a gente saber trabalhar com rede social, mas nos abre portas que antes eram lugares que pouquíssimas pessoas iam ter oportunidade de estar. Sim, não, e pra complementar só, eu vi um curta teu ali no YouTube, falando com a Ana Castela, daí vocês cantaram uma música e eu fui ler os comentários. E aí tinha algumas pessoas que escreveram, bah, que não te conheciam, que adoraram a tua voz, e pô, como é importante tu aparecer ali, né, as pessoas acabam te descobrindo, né. Ah, é o tempo inteiro, né, o Brasil é um país muito grande, e por mais que eu já tenha tido vários virais na minha carreira, a gente nunca sabe quem a gente atinge. E eu posso Uhum, ser muito conhecida no sul, mas nada conhecida no norte. Então, uhum. eu acho que as redes sociais estão aí para nos tornar mais visíveis. E por falar em viralizar, como é que aconteceu essa da viralizar Meiga Abusada da Anitta? E ela chegou a ter uma Então, reação, né. ai, anos depois, é bem legal essa história. Eu gravei um cover de Mega Abusado, na época eu tinha sido contratada por um aplicativo para postar 5 vídeos por semana, tocando músicas de até 40 segundos, então a gente sempre pegava trechos ali, e naquele ano ia ter o prêmio Multishow e a Anitta ia ser uma das artistas principais daquele prêmio. Então quando eu fui gravar, na semana do prêmio a gente escolheu uma música da Anitta. E todos os vídeos que eu vinha fazendo para essa plataforma já estavam sendo postados no meu canal do YouTube, e Uhum. como tinha uma recorrência muito grande, os números já estavam em crescente, até que eu lancei Mega Abusada, e aí de fato deslanchou e teve esse viral enorme. Em 2018 teve o viral, eu postei no finalzinho de 2017, e a Anitta reagiu pra Glamour, a revista americana, em 2020. Então foi muito legal ter meu trabalho finalmente sendo visto pela
intérprete, uma das compositoras Mas da música viralizou que demais, né? Quantos milhões deu de Meiga e Abusada, dessa tua versão? Meiga e Abusada, acho que são quantos milhões? 30 milhões? Mais de 40 milhões em Meiga e Abusada. Pô, é muita coisa, é sensacional. Não, a internet ela vem para te ajudar, né? Que loucura. Sim. E é o engraçado assim, ó, eu ia contar lá no começo, quando você começou a cantar, a a tua mãe uma vez falou comigo e perguntou assim: "Bah, ela tá cantando, começou", e eu digo assim: "Faz vídeo para o YouTube". E vocês fizeram, e eu me lembro que como era orgânico o teu crescimento. Eu acho que, assim, que ela postou, logo depois já tinha 100, 300, 400, 500, no outro dia já tinha 2.000 visualizações, e tudo orgânico, né. Porque Uhum. você não fez, nada, assim, para patrocinar a música, né, É, a ela gente ela nem tinha ideia de que isso ela estourou existia naquela sozinha, época. né. Muito É, legal. então. O YouTube Deixa ele deixa sempre foi uma grande vitrine, né, e desde muito cedo a gente acabou fazendo vários covers, mas mais para registrar para nós mesmos. A gente acho que por mais que talvez tivesse uma ideia de que poderia ser uma carreira, naquela época a gente interpretava como: "Ah, minha filha gosta de cantar, eu gosto de uhum. cantar, então vamos registrar isso, porque no final vão ser memória", sabe. Claro, tá certo. Não, e foi demais, foi isso que fez a roda girar, né. E deixa eu te perguntar, você teve uma experiência também lá no Rock in Rio, né, no palco do TikTok, como é que foi? Ah, foi muito legal. Eu cantei no mesmo dia que o Justin Bieber tocou, a Demi Uhum, Lovato também tocou nesse mesmo dia, se não me engano, e foi muito importante pra mim, na época eu estava no projeto Generation Next, que eram os artistas que a plataforma do TikTok, escolhiam pra ajudar a impulsionar e crescer. E eu foi bem no momento onde eu estava lançando meu segundo álbum que eu participei desse projeto, e eu lembro que eles falaram: "Olha, a gente vai estar com um palco lá no espaço, no stand do TikTok, e tem essa oportunidade de você tocar, você quer?" E aí, óbvio que eu falei que sim, foi um palco muito divertido, era um palco bem rotativo, então uhum. vieram muitas pessoas, eu pude ver várias gerações diferentes cantando junto comigo, e fiquei muito feliz que as pessoas, me reconheceram bastante. Que show. E, você tá aí em São Paulo, né. São Paulo é o Sim. centro, né, para qualquer músico, cantor que queira aparecer, tem que estar aí, né. Ah, São Paulo é uma Muitas cidade de muitas oportunidades, né. oportunidades, né. Eu acho que estando aqui a gente está no meio, da música em si, sabe. Então a gente até já pensou outras vezes em se mudar para o Rio de Janeiro, mas eu acho que o Rio de Janeiro está muito mais atrelado à televisão e às grandes gravadoras. O Uhum. corre tá aqui em São Paulo e eu acho que a gente aprende muito nessa estrada. Uhum. Tá, e pra frente, Laurinha, quais são os teus projetos agora? Acabei de lançar o meu EP com a Girassol Music, o estúdio do Whindersson Nunes de música que ele montou aqui em São Paulo, que é Uhum, o estúdio Girassol, e eles estão fazendo as Gira Sessions, que a gente pega 4 músicas que ficariam guardadas no baú das minhas composições, só que eu acredito tanto nelas, é aquelas músicas mais lado B, mais sentimentais, a gente uhum, não tá preocu nesse projeto o que mais me encantou foi que a gente não tá preocupado com o que é comercial, a gente está preocupado com o que é verdadeiro, então eu me senti uhum. muito acolhida. Fora esse EP, esse ano eu ainda vou lançar meu segundo álbum de estúdio, que já está pronto, as vozes já estão gravadas, e enfim, vão vir muitas coisas ainda nesse ano, que já está na metade, né, que loucura. Tá pronto. Laura, e você fez uma música eletrônica, né, teve um projetinho de música eletrônica que saiu uma, ficou muito legal, e tem um vídeo, bem joia lá no YouTube também, né? Sim, sim, eu fiquei muito feliz de colaborar. Isso foi em 2019, com o Gianni Petrarca e com o Ramori. A gente não se conhecia, eles são aqui de São Paulo, agora eles estão morando lá em Miami, inclusive. E eu lembro que eles falaram assim: olha, a gente tem esse beat aqui, a música tá pronta, só que a gente queria muito que alguém escrevesse a letra e colocasse a voz em cima, e a gente acha Uhum, que vai dar muito certo com você. Aí eu escutei a música, gostei. Compus a música em inglês, né, porque normalmente músicas eletrônicas elas são mais globais, uhum. e aí lancei minha primeira música eletrônica que, enfim, tem um lugar muito especial no meu coração e na minha carreira.
Mas a música eletrônica é uma boa alternativa também, né, para hoje em dia, né, já é um nicho diferente de mercado, né. Você tem, assim, de fazer mais eletrônica? Normalmente o que eu faço atualmente na minha carreira é fazer remix das minhas músicas. Então eu lanço a Uhum. música, no estilo musical, no meu estilo musical, e depois a gente faz um remix trazendo pra eletrônica, ou mais eletrônica meio pop funk, ou, eletrônica de fato, assim. Então esse ano eu até vou fazer mais alguns feats de música eletrônica, e, enfim, é um lugar que eu tô sendo apresentada oficialmente agora e tô gostando muito de Ó, mas curtir. ficou legal, acho que vale a pena, hein. É um bom nicho, né. Uhum. Bom, agora pra gente finalizar, tu poderia fazer alguma música aí para o pessoal aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul? Claro, com toda certeza, eu vou tocar uma das músicas que mais significam pra mim, que tá presente nesse EP fresquinho com o Girassol Music, Gira Sessions, Laura Schadek. E essa música eu compus 100% sozinha, falando de tudo que eu estava sentindo. Ela é uma música que significa muito pra mim e eu espero que signifique para as pessoas também. Show. Saudade de casa, tudo me lembra que eu não tenho pra onde ir agora. Quanto mais eu penso, mais desapareço. É difícil olhar no espelho e se refletir. Me desfiz por inteiro pra entender meus medos. Quando fui me recompor, eu não consegui. Isso é tudo que eu tenho, mesmo quebrado, mesmo doendo. Isso é tudo que eu tenho aqui. Isso é tudo que eu tenho, mesmo quebrado, mesmo doendo. Isso é tudo que eu consegui. Show, parabéns, Aurinha, muito legal, muita sensibilidade, muito bonita a música. Bom, Muito a gente obrigada. vou me despedir, obrigado pela atenção, eu sei que tu está no corre todo dia aí, não é fácil achar um espaço na tua agenda. Brigadão, eu gostaria de também te dizer que a gente está com o apoio aqui das Correias Basso Straps, que tu escolha a tua correia lá, que a gente vai te mandar depois, é só entrar lá Tô na. precisando de correio ainda, viu? Olha Não, só, pois então, presentão. aqui tem uns modelos lindos do Basso Straps lá, tá. Brigadão, valeu, quando tiver música nova pode mandar pra nós aqui que a gente vai ter o maior orgulho de tocar. Ai, com certeza. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço e, mais uma vez, me sentindo em casa. Show querida, brigadão aí, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.